que? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! No Pacaembu, o Corinthians e o Vasco fizeram um jogo equilibrado, de muita marcação, parecia que ia para o 0-0. O time do técnico Tite se classificou para a semifinal da Libertadores com um gol no finzinho. Vamos aos melhores momentos do jogo. Juninho cobrou falta, Cássio defendeu, mas Alexandro não conseguiu dominar. O Corinthians vai responder com esse chute de Jorge Henrique de longe. Agora a cobrança de lateral na área e o Emerson quase marca para o Corinthians. Olha aí. Foi um grande lance do Corinthians no primeiro tempo. Danilo cruzou na área do Vasco, Paulinho cabeceou e Fernando Praz fez a defesaça. Segundo tempo, o técnico Tite reclamou dessa falta em Paulinho quando ele avançava. Reclamou tanto do Leandro Voaden que foi expulso. Depois teve que assistir o jogo das cadeiras e dar orientação, olha só. Agora veja essa jogada. Alessandro chutou em cima de Diego Souza e a bola sobrou para ele, sozinho, avançado do próprio campo, chegar na cara do Cássio e tocar por baixo. O Cássio fez uma defesaça, mas essa foi a bola do jogo para o Vasco. O torcedor do Vasco vai falar um bocado de tempo desse lance. A cobrança de escanteio, Newton cabeceou no travessão, foi logo em seguida. Aquele escanteio resultou nesse lance em seguida para o Vasco. E o Corinthians também acertou a trave com Emerson. Fernando Praz ainda tocou nela. Agora o gol da vitória do Corinthians, que saiu aos 43 do segundo tempo. Paulinho de cabeça, sempre Paulinho. Como tá jogando. O Corinthians está classificado para as semifinais da Libertadores. E o fechamento agora de semifinais, evidentemente, que vai depender de cruzamento e posicionamento de brasileiros. Se o Vélez passar pelo Santos, o Vélez vai ter que cruzar com o Boca. Os clubes do mesmo país têm que se encontrar. Se o Santos passar, vai ter que jogar contra o Corinthians. Enfim, a formulação agora de semifinal depende, em especial, do jogo de amanhã do Santos com o Vélez. Corinthians e Vasco fizeram um clássico pela Libertadores decidido no fim do jogo e o Corinthians avançou. Eles compraram a ideia, acompanhar o time do Vasco na Libertadores. O jogo contra o Corinthians, em São Paulo, para definir quem avançaria às semifinais. Como foi a viagem de vocês? Saímos 11 horas do Rio, de van, sem banco reclinável. O estádio lotado. Quase todos os espaços ocupados pela massa corintiana. Mas naquele pedacinho de arquibancada... É carnaval! Tinha otimismo... O Drogba tá com medo de enfrentar o Dedé na final do Mundial! Mas tinha preocupação também. A Ruda tá aqui, ó! E claro, um monte de gente feliz pela classificação do Boca Juniors, né? O Fábio, por exemplo, a gente achando que ele ia fazer uma tremenda declaração de amor pra mulher, e aí... Roberta, meu amor, peguei desde 11 horas do Rio de Janeiro. A única notícia boa na estrada foi que vocês estão fora. Pra mim é uma maravilha, vocês estão fora e eu vou me classificar aqui, dentro do Pacaembu. Ali embaixo, no campo, nenhum conforto também. Na virada do Emerson, na cabeçada do Paulinho. E quando Jorge Henrique e Éder Luiz se encostaram, finalmente alguém decidiu falar. Você jogou Libertadores
O que é Libertadores? Chutão pro alto, torcida enlouquecida, coleção de jogadas erradas provocadas pelo nervosismo, reza braba, olho no olho, gritaria. Muitos carrinhos e reclamação com ar. Numa dessas, já no segundo tempo, o técnico do Corinthians, Tite, foi expulso e foi acompanhar o jogo na torcida. Acompanhar só não, né? Esse jogo Libertadores não dá pra ficar normal, nada demais. Mas, aos 18 minutos do segundo tempo, um lance que influenciaria o destino do Vasco na competição. Diego Souza roubou a bola no campo adversário e avançou livre. Foram 29 passos, 7 segundos para tomar uma decisão. Um chute e a defesa de Cássio. Goleiro de 1,95 m de altura. A torcida do Corinthians comemora essa defesa como um gol. Escolheu a melhor opção que eu achei na hora, tirei bem. Tirado, ele conseguiu dar um toquinho na bola e acabou salvando o jogo. Agora o lance por 2 ângulos diferentes. De frente, percebemos que Diego, em um primeiro momento, olha para os dois lados como se não fosse possível estar tão sozinho assim. E ao se aproximar do goleiro, ainda procura alguém ao lado antes do chute. Por trás, a empolgação do atacante Alexandre, que chegou a abrir os braços como se fosse comemorar. Mas foi o adversário que terminou vibrando. Qualquer oportunidade surgida, com toda certeza, seria a bola do jogo. Na cobrança do escanteio, a cabeçada de Nilton. A cabeçada pro gol, ela raspa o travessão. Em 2 lances, o Vasco da Gama deixa arrepiada a sua torcida. Praz desviou o chute de Emerson, que bateu na trave. Sobrou pro chute do Emerson na trave. A do Nilton raspou na trave, a do Emerson encheu a trave direita. A partida se aproximava do final e o Vasco resistia bravamente na defesa. Mas um momento de distração e o Vasco foi eliminado do campeonato. Isso é Libertadores. Eram 43 minutos. Paulinho, sozinho na área. Cabeçada pro gol! Gol! O Corinthians abre o placar. Abraços e mais abraços. De um lado, do outro, lamento, medo do fim do jogo. A eliminação é triste pra caramba. Infelizmente, a gente errou na hora que não podia. Tristeza, só isso. O carinho do autor do gol foi exclusivo para esse moço. Mas a torcida corintiana inteira se sentiu abraçada. Aos vascaínos, a reflexão solitária. Foi isso. Tristeza no Vasco, festa no Corinthians. A pé, joelho, de carroça, de cavalo, se vira, mano. O corintiano pega uma carona, vem de a pé, vem correndo. 37 mil torcedores para o jogo do Corinthians mais emocionante nos últimos tempos. A torcida fez jus à sua importância. E o coro que embalou o jogo já passava o recado. Durante boa parte do primeiro tempo foi assim. Em lances de perigo pro Vasco. Em lances de perigo pro Corinthians. Esse corintiano é fogo, viu, bicho? Já. O tempo foi passando, o 0 a 0 persistindo e o que era festa se tornou drama. E logo no começo do segundo tempo, a arquibancada recebeu um reforço do campo. Expulso, o Tite virou apenas mais um entre tantos outros loucos. E aos 43 minutos... Tem o time do Corinthians. 42,5, bola pra área. Cabeçada pro gol! Venceu, está classificado de novo para uma semifinais de Libertadores, como é de costume, com muito sofrimento. E essa torcida já está pronta para o próximo confronto.
Parabéns ao Corinthians, boa tarde pra você, letrinhas vão subir. Até amanhã, tchau.